Agora, antes de você pegar aquela caixa de cereal hoje de manhã, preciso que a coloque no lugar e me ouça por alguns minutos. Estou livre do diabetes há 102 anos. Não porque ganhei na loteria genética. Não porque tive acesso a remédios especiais, tratamentos caros ou qualquer uma das coisas que tentarão te vender antes do final deste vídeo, caso você vá parar no canal de outra pessoa. É porque em todas as manhãs da minha vida adulta, comecei o dia com alimentos que trabalham a favor do sistema de glicose do meu corpo e não contra ele. Meu nome é Marta Rosa, 102 anos de idade, com a mente tão lúcida quanto sempre, ainda cozinhando minhas próprias refeições, ainda cuidando da minha própria vida. Os propagandistas de laboratório que visitaram meus médicos ao longo dos anos com seus folhetinhos sobre medicamentos para controle do diabetes, esses representantes seguiram para outras carreiras ou outros destinos. Eu ainda estou aqui, ainda comendo os mesmos 3 alimentos todas as manhãs. Tire suas próprias conclusões. Agora deixe-me te contar algo que vai mudar sua perspectiva sobre toda essa conversa. Eles convenceram um número enorme de pessoas de que os problemas com a glicose no sangue são principalmente uma questão genética. Que, se seus pais tiveram diabetes, é provável que você tenha, e que o melhor a fazer é controlar cuidadosamente com a ajuda de remédios e monitoramento regular. E então construíram uma indústria multibilionária em torno desse controle. As pessoas que construíram essa indústria não demonstraram, como grupo, uma longevidade excepcional. Eu demonstrei. A desregulação da glicose no sangue, o declínio lento e progressivo da capacidade do seu corpo de gerenciar o açúcar no sangue, é impulsionada em grande parte pelo que você come, quando come e em que combinações. Não é uma questão primariamente genética, é principalmente dietética. E as escolhas alimentares que mais influenciam isso acontecem no café da manhã, a refeição que define o padrão da sua glicose pelo resto do dia. O que você come na primeira hora após acordar diz ao seu pâncreas, ao seu fígado e a cada célula do seu corpo que tipo de dia será aquele. Isso define o tom, estabelece o padrão. Acerte no café da manhã e tudo o que vier depois será mais fácil. Erre no café da manhã. E eles te venderam todas as opções erradas possíveis. E você passará o resto do dia correndo atrás de uma estabilidade que nunca chega. Aqui estão os 3 alimentos que como todas as manhãs. Não às vezes, não quando lembro. Todas as manhãs. Os mesmos 3 alimentos por quase um século. E estou livre do diabetes aos 102 anos. Primeiro alimento: ovos. Ovos inteiros, cozidos em gordura real, sem desculpas ou modificações. Eu já abordei a situação dos ovos em conversas anteriores e vou abordar novamente porque o assunto continua surgindo e sendo mal compreendido. Na questão específica da glicose no sangue, o papel do ovo é tão importante que merece uma análise completa. Disseram-nos que ovos eram perigosos. O colesterol, diziam. A gordura saturada, diziam. Coma apenas as claras, se for necessário, mas elimine a gema, que é onde a nutrição realmente vive. E, enquanto isso, eles se sentiam perfeitamente confortáveis, recomendando uma tigela de flocos de milho com leite desnatado e um copo de suco de laranja como um café da manhã saudável. Uma combinação que causa aproximadamente o mesmo impacto glicêmico que sentar com um saco de açúcar e uma colher. Os médicos que diziam aos seus pacientes para evitar gemas de ovos e comer cereal para a saúde do coração, muitos desses médicos desenvolveram as mesmas condições que tentavam prevenir, porque o conselho estava errado. Eu comi ovos inteiros todas as manhãs e ainda estou aqui aos 102 anos. Eu sou o estudo clínico mais longo sobre essa questão e os resultados não são ambíguos. Aqui está o que os ovos fazem pela sua glicose em linguagem simples. Eles contêm basicamente 0 carboidrato. Nenhum. Quando você come um alimento sem carboidrato, sua glicose no sangue não aumenta em resposta a esse alimento. Ela permanece exatamente onde estava. Isso não é algo menor?
Isso é o jogo todo no café da manhã, quando sua glicose já está na base matinal e você tem a escolha de manter essa estabilidade ou interrompê-la com sua primeira refeição. Ovos também contêm proteína e gordura em abundância. E a proteína, especificamente, desencadeia algo importante no processo digestivo. Quando você come proteína no início de uma refeição, seu estômago desacelera. O movimento da comida do estômago para o intestino delgado, onde os açúcares são absorvidos pela corrente sanguínea, torna-se mais lento e gradual. Os cientistas chamam esse efeito de redução na taxa de esvaziamento gástrico, o que, em termos de vó, significa que seu estômago leva o tempo dele, como uma dona de casa cuidadosa que não tem pressa, e sua corrente sanguínea recebe a comida de forma constante, em vez de tudo de uma vez. Essa lentidão é protetora. Um fluxo lento e constante de glicose para a corrente sanguínea é algo que seu sistema de insulina lida facilmente. Uma inundação repentina, o tipo que vem ao comer carboidratos de digestão rápida de estômago vazio, é uma crise que seu corpo tem que lutar para resolver. Repita essa crise todas as manhãs durante 30 anos e seu sistema de insulina eventualmente perde a capacidade de responder adequadamente. Isso é o diabetes tipo 2. Não é genética. É crise repetida, todas as manhãs. Lembro-me do som dos ovos fritando na frigideira de ferro da minha mãe logo de manhã, antes de o sol nascer completamente. O cheiro da manteiga aquecendo. O jeito que ela girava a frigideira para distribuir o calor uniformemente. Ela cozinhava ovos da mesma maneira todas as manhãs de sua vida. Ela me ensinou e eu ensinei aos meus filhos. Minha filha mais velha, a que ainda está comigo, que Deus a abençoe, ela começa todas as manhãs com ovos. Ela tem 70 e poucos anos e é saudável. Algumas coisas são passadas adiante por um motivo. 2 ovos, no mínimo. Cozidos na manteiga ou azeite de oliva, gordura real, nada de spray industrializado ou substitutos processados. Mexidos bem macios ou fritos com a gema ainda um pouco mole, porque prefiro assim. Tempere-os adequadamente, porque uma comida bem temperada é uma das dignidades de uma boa vida. Coma devagar. Sente-se para comer se puder. Essa é a base de um café da manhã para a glicose. Todo o resto se constrói a partir daí. Segundo alimento, vinagre de maçã em água morna, tomado antes que qualquer outra coisa entre no corpo. Aqui é onde espero que alguns de vocês levantem uma sobrancelha e quero abordar essa sobrancelha diretamente. Isso não é uma tendência. Não é algo que aprendi com um influenciador de bem-estar ou em um vídeo de rotina matinal. Vinagre de maçã em água morna é algo que minha avó bebia todas as manhãs de sua vida adulta. Algo que sua mãe bebia e algo que tem sido usado na medicina tradicional em várias culturas por séculos, antes de alguém inventar o termo bebida funcional. Eu bebo um copo pequeno de água morna com uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico misturado todas as manhãs, antes de comer qualquer coisa. Antes dos ovos, antes do chá, antes de tudo, de estômago vazio. A primeira coisa do dia. Aqui está o que ele faz. E vou explicar com cuidado porque é genuinamente notável e porque a ciência é real, embora pareça medicina popular. O vinagre contém ácido acético. Quando o ácido acético está presente no seu sistema digestivo antes de você comer, ele faz várias coisas que protegem diretamente sua glicose. Primeiro, ele retarda a atividade das enzimas que quebram carboidratos complexos em açúcares simples. Uma quebra mais lenta significa uma absorção mais lenta. Uma absorção mais lenta significa um aumento mais suave na glicose, em vez de um pico. Segundo, e esta é a parte que os pesquisadores passaram mais tempo documentando, o ácido acético melhora o que é chamado de sensibilidade à insulina. Essa é a frase que os cientistas usam para descrever quão bem suas células respondem ao sinal da insulina. Em termos de vó, a insulina é a chave e suas células são as fechaduras. Quando suas células são sensíveis à insulina, a chave funciona corretamente. A insulina bate e as células abrem suas portas para deixar a glicose entrar.
Quando suas células se tornam resistentes à insulina, que é o que acontece progressivamente no diabetes tipo 2, as fechaduras ficam emperradas, a chave para de funcionar bem e o açúcar se acumula no sangue porque não tem para onde ir. O vinagre de maçã, tomado antes das refeições, faz as fechaduras funcionarem melhor. Ele melhora a resposta das células ao sinal da insulina. Vários estudos clínicos, estudos reais, revisados por pares e publicados em revistas respeitáveis, confirmaram que tomar vinagre antes das refeições reduz o pico de glicose pós-refeição em uma quantidade significativa e mensurável. Em pessoas com pré-diabetes e diabetes tipo 2, o efeito é ainda mais pronunciado. Minha avó chamava de seu tônico matinal. Ela dizia que acalmava o estômago e despertava a digestão. Ela não sabia sobre ácido acético ou sensibilidade à insulina. Ela sabia que sua avó fazia isso e que a fazia se sentir bem antes do café da manhã, e isso era o suficiente. A coisa mais importante sobre o vinagre é que ele deve ser vinagre de maçã cru e não filtrado, do tipo que eles chamam de a mãe ainda presente, o que significa apenas que as bactérias benéficas e enzimas não foram filtradas. Aquela substância turva no fundo da garrafa é o que o torna valioso. O tipo transparente e filtrado, que parece bonito na prateleira, teve a maior parte do benefício terapêutico removido em nome da aparência. Sempre dilua. Uma colher de sopa em pelo menos 240 ml de água morna. Nunca beba puro. É ácido o suficiente para danificar o esmalte dos dentes com o tempo se tomado sem diluir. Beba com um canudo se estiver preocupado com seus dentes ou enxague a boca com água pura depois. Não tem gosto de recompensa. Não vou fingir o contrário. Tem um gosto forte, azedo e marcante, mas a maioria das coisas que são genuinamente boas para você tem um certo amargor. É assim que você sabe que elas estão fazendo algo. O bom Deus fez as macieiras e o vinagre que vem de seus frutos. Ele não criou algo forte e medicinal por acidente. Ele fez exatamente assim porque seu corpo precisava exatamente disso. Terceiro alimento. Nozes. Um punhado pequeno, todas as manhãs, sem exceção. Agora, este é o que mais surpreende as pessoas, porque as nozes parecem quase comuns demais para pertencer a uma lista como esta. Elas não são exóticas. Não exigem uma loja especializada. Não vêm com uma história dramática sobre antigas tradições de cura em aldeias remotas nas montanhas. Elas são apenas nozes, disponíveis em qualquer supermercado, relativamente baratas, completamente sem glamour, e são um dos alimentos mais poderosos de proteção da glicose disponíveis para um ser humano. Disseram-nos que as nozes eram muito ricas em gordura e calorias e que deveriam ser consumidas apenas com moderação, se tanto. Isso foi parte da mesma campanha de baixo teor de gordura que prejudicou a saúde pública de tantas outras maneiras. E desviou as pessoas de um dos alimentos mais genuinamente protetores disponíveis para os produtos processados com baixo teor de gordura que estavam causando os próprios problemas de glicose que tentávamos prevenir. Todo médico que dizia aos pacientes para evitar nozes e comer biscoitos de baixo teor de gordura, esses médicos estavam dando conselhos exatamente ao contrário. Eu estava comendo nozes. Tenho 102 anos. Eles não estão aqui. Deixe-me dizer o que as nozes fazem pela glicose no sangue, porque não é apenas uma coisa. São várias coisas acontecendo simultaneamente. Primeiro, as nozes não contêm essencialmente nenhum carboidrato líquido que aumentará sua glicose. Elas são quase inteiramente gordura e proteína, com fibras que retardam ainda mais qualquer impacto digestivo mínimo. Comer nozes não aumenta sua glicose. Ponto final. Segundo, a gordura nas nozes é predominantemente um tipo de ácido graxo ômega 3, chamado ácido alfa-linolênico. Essa é a forma vegetal dos ômega 3 que reduzem a inflamação por todo o corpo. E aqui está a conexão que a maioria das pessoas não faz. Inflamação e desregulação da glicose estão profundamente interligadas.
A inflamação crônica de baixo grau, o tipo que percorre silenciosamente o corpo por anos sem sintomas óbvios, torna suas células menos sensíveis à insulina. Ela emperra aquelas fechaduras que mencionei antes. Reduzir a inflamação melhora diretamente o controle da glicose. As nozes reduzem a inflamação. Elas fazem isso de forma consistente e mensurável. Pesquisas descobriram que pessoas que comem um punhado de nozes diariamente têm marcadores de inflamação mais baixos no sangue, e uma inflamação menor correlaciona-se diretamente com um melhor controle da glicose. Terceiro, e esta é a parte que acho mais notável, as nozes contêm uma combinação específica de compostos que os pesquisadores descobriram parecer melhorar diretamente a forma como as células processam a glicose. Estudos com pessoas com pré-diabetes que adicionaram nozes à sua dieta mostraram melhorias mensuráveis na glicose em jejum e na resposta à insulina, não através de nenhum mecanismo misterioso. Porque um alimento que reduz a inflamação, fornece gordura saudável sem carboidrato e retarda a digestão através do seu conteúdo de proteína, faz exatamente o que o corpo precisa que ele faça. Meu pai mantinha uma tigela de nozes na mesa da cozinha. Mix de castanhas, na verdade, nozes e pecãs e o que mais estivesse disponível, mas as nozes eram a presença dominante. Ele mesmo as quebrava com um quebra-nozes feito de um pedaço de madeira, e o som daquele quebra-nozes na cozinha é um dos sons que significa lar para mim, até hoje. Ele comia um punhado todas as manhãs com seu café da manhã. Ele era um homem forte, um homem saudável, e viveu uma longa vida que terminou não por doença, mas pelo desgaste natural de um corpo que tinha sido bem usado. Eu como minhas nozes inteiras. Um punhado pequeno, cerca de 30 gramas, o que dá aproximadamente 14 metades de nozes, embora eu nunca tenha contado na vida e não pretendo começar agora. Eu as como junto com meus ovos, pegando-as entre as garfadas. Não antes, não depois. Junto. Porque a gordura e a proteína nas nozes potencializam a proteção da glicose já proporcionada pelos ovos, e a combinação é mais poderosa do que cada um isoladamente. Você pode picá-las e colocá-las na sua aveia se isso lhe convier melhor. Você pode comê-las no carro, a caminho de onde quer que vá de manhã, se essa for sua situação. O importante é que elas entrem no seu corpo antes ou junto com os primeiros carboidratos que você come no dia, para que estejam presentes no seu sistema digestivo, fazendo seu trabalho quando esses carboidratos chegarem. O bom Deus fez a nós parecer um cérebro de propósito. Ou talvez seja apenas uma coincidência, mas a nós apoia a saúde cerebral através das mesmas vias anti-inflamatórias que usa para apoiar a saúde da glicose, então, se for uma coincidência, é uma muito conveniente. Ele trabalha assim às vezes. Agora, aqui está o que quero que você entenda sobre esses 3 alimentos tomados juntos, porque individualmente cada um é valioso, mas juntos eles formam algo maior do que a soma de suas partes. Os ovos estabelecem uma base estável de glicose no sangue, fornecendo proteína e gordura sem carboidrato. O vinagre de maçã melhora a capacidade das suas células de responder à insulina e retarda a digestão de carboidratos para tudo o que vem a seguir. As nozes reduzem a inflamação e adicionam outra camada de proteção à glicose, fornecendo gordura e proteína adicionais que prolongam a saciedade. Juntos, esses 3 alimentos criam um ambiente metabólico matinal no qual seu sistema de glicose pode funcionar da maneira que Deus projetou para funcionar, de forma constante, eficiente e sem crises. E esse ambiente, estabelecido todas as manhãs, acumula-se ao longo do tempo. Uma manhã de glicose estável é uma boa manhã. 1000 manhãs de glicose estável, repetidas ao longo de anos e décadas, formam uma trajetória fundamentalmente diferente para a sua saúde do que 1000 manhãs de picos e quedas.
Eu tive aproximadamente 37 mil manhãs desde que me tornei uma mulher que faz suas próprias escolhas alimentares. Comecei quase todas elas com esses 3 alimentos ou alguma versão deles, e estou livre do diabetes aos 102 anos. Essa é a evidência. Não um estudo, não uma revista científica, não um ensaio clínico com uma amostra de 300 pessoas acompanhadas por 2 anos. 102 anos de um corpo humano real, gerenciado com comida de verdade, produzindo um resultado real. Mas quero encerrar com algo que vai mais fundo do que a glicose no sangue. Porque a glicose importa e esses alimentos importam e você deveria comê-los. Mas eles não são a história completa de por que estou bem. Eu acordo todas as manhãs e antes de fazer qualquer outra coisa, reconheço o dia. Agradeço ao bom Deus por mais um. Não de uma forma complicada, apenas um reconhecimento silencioso de que ainda estou aqui, que o dia está sendo dado a mim e que pretendo usá-lo para algo digno do presente. Essa gratidão, esse ponto de partida calmo e estabelecido, faz algo fisiológico que o vinagre não pode fazer sozinho. Acalma o sistema de alarme do corpo antes que o dia tenha a chance de ativá-lo. Diz às suas células que esta é uma manhã segura, que você não está sob ameaça, que os sistemas podem funcionar normalmente em vez de em modo de emergência. Um corpo que acorda em paz metaboliza seu café da manhã de forma diferente de um corpo que acorda em ansiedade. Isso não é poesia, isso é biologia. E 102 anos acordando em gratidão, começando a manhã com intenção e comendo alimentos que cooperam com o corpo que Deus me deu. Essa combinação é como, de fato, se parece estar livre do diabetes aos 102 anos por dentro. Comece amanhã de forma diferente. Coloque a caixa de cereal no lugar. Faça seus ovos. Beba sua água com vinagre. Coma suas nozes. Diga obrigado pela manhã antes de fazer qualquer uma dessas coisas. Então vá viver bem o dia. Essa é a receita completa. E não custa nada. Muito bem. Meus ovos estão esperando e eles são pacientes, mas não infinitamente.